Guerras. Davi era tataraneto de Raabe, a prostituta que traiu a Jericó, seu povo, em favor de Israel. Derramou muito sangue na terra pela sua espada nas guerras contra seus inimigos. 1 Crônicas 22:8. Porém a mim a palavra do Senhor veio dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. 1 Crônicas 28:3. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. A Bíblia relata que Deus guerreou pessoalmente contra os egípcios. Deus trouxe contra eles uma série de pragas devastadoras e, por fim, eliminou o rei do Egito e seus exércitos no Mar Vermelho. Salmo 136, versos 15. Mas derribou a Faraó com seu exército no Mar Vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Deus era um poderoso guerreiro em favor do seu povo. Êxodo 15, 3-4. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no Mar Vermelho. O fato de Deus guerrear contra os egípcios mostra que ele não se opõe a todo tipo de guerra. Em algumas situações, ele autorizou seu povo Israel a travar guerras. Por exemplo, ele ordenou que os israelitas guerreassem contra os cananeus, que eram extremamente perversos. Deuteronômio 9:5. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora, de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 20, 17-18. Antes destruí-las-ás totalmente, aos heteus, aos amorreus e aos cananeus, e aos fariseus e aos heveus e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que vos não ensine a fazer conforme a todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Deus mandou também a Davi, o rei de Israel, guerrear contra os opressivos filisteus. Deus até mesmo deu a Davi uma estratégia de guerra que garantiria a sua vitória. 2 Samuel 15, 17-25. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal, Perazim, e feriu-os ali Davi, e disse: Rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir
e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marchas pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então de diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Gibeá até chegar a Gezer. Dependendo da maldade e da opressão que ameaçam os israelitas, Deus autorizava a guerra para proteger seu povo e preservar a adoração verdadeira. Mas observe 3 pontos importantes sobre essas guerras ordenadas por Deus. Primeiro ponto: apenas Deus determinava quem participaria da guerra. Em certa ocasião, e Deus disse aos israelitas: Vocês não terão de lutar nesta batalha, porque o próprio Deus guerrearia em favor deles. E Deus fez isso muitas vezes, como no caso mencionado no início desse artigo. Em outros casos, Deus ordenou que seu povo, no Israel antigo, travasse guerras que ele aprovava, isto é, guerras que envolviam conquistar e defender a terra prometida. 2 Crônicas 20:17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Deuteronômio 7, 1-2. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual vais a possuir, e tiver lançado fora muitas gentes de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus e os cananeus, e os fariseus, e os heveus e os jezubeus, 7 gentes mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas. Josué 10:40. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul, as campinas e as descidas das águas, e a todos os reis. Nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Segundo ponto: Deus determinava quando uma guerra aconteceria. Os servos de Deus deviam esperar pacientemente o tempo determinado por Deus para lutar contra a opressão e a maldade em volta deles. Até que esse tempo chegasse, não deviam decidir por conta própria começar uma guerra. Quando faziam isso, eles perdiam a aprovação de Deus. Na verdade, a Bíblia mostra que quando os israelitas decidiam lutar numa guerra que não tinha sido autorizada por Deus, os resultados eram desastrosos. Terceiro ponto: Deus não tem prazer na morte dos homens, incluindo os maus. Jeová Deus é a fonte da vida e o Criador da humanidade. Por isso, Ele não deseja que ninguém morra, mas infelizmente existem pessoas perversas que oprimem e até mesmo matam outras pessoas. Para impedir o avanço desse tipo de maldade, Deus às vezes autorizava guerras contra os perversos,
Mesmo assim, durante o tempo em que ordenou que os israelitas travassem batalhas, ele foi misericordioso e paciente com os opressores de seu povo. Salmos 36, 9. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Salmos 37, 12 ao 14. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os seus dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reto caminho. Salmos 86, 15. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Deus também decretou que antes de atacarem uma cidade, os israelitas deviam anunciar termos de paz para dar aos habitantes uma oportunidade de mudar de atitude e evitar a guerra. Dessa forma, Deus mostrou que não tem prazer na morte de quem é mau, mas sim em que a pessoa má mude no seu caminho e continuar viva. Ezequiel 13, 11 ao 16. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Nos tempos antigos, Deus usava a guerra como um meio legítimo para acabar com várias formas de opressão e maldade. Salmos 11, 5. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Muitas pessoas que parecem ser boas só são boas porque lhes falta o poder de fazer o mal que desejam. Você se recorda de sua infância, de quando um de seus pais lhe dizia que você não podia fazer uma determinada coisa. Lembra? Naquela hora, você talvez tenha pensado ou dito para si mesmo: espera só até eu crescer, porque então eu vou. Durante muitos anos, Davi quase não teve poder. Ele ficava nos campos, guardando o pequeno rebanho de ovelhas de sua família.
Quando Samuel entrou em cena para ungir o futuro rei de Israel dentre os filhos de Jessé, Davi sequer foi considerado como uma possibilidade. Foi preciso dizer à sua família que fossem buscá-lo no campo. Houve tempos em que ele exerceu certo poder e autoridade no governo de Saul, mas logo se tornou fugitivo e seu poder oficial foi-lhe tirado. Até mesmo sua esposa lhe foi tirado. Então, anos depois, Saul está morto e Davi reina em seu lugar em Israel. Nos capítulos de 2 Samuel 8 a 10, encontramos Davi em sua melhor forma. Ele usa o poder que lhe foi dado por Deus para fazer a sua vontade. Já no próximo capítulo 11 de 2 Samuel, ele tropeça atingindo o ponto mais baixo de sua vida espiritual. 2 Samuel 8. E sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou, e Davi tomou Amete, Gamá das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Recobe, rei de Zobá, indo ele a virar sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavalheiros e 20.000 homens de pé. E Davi já retou a todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram assírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições em Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ele ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, mandou Toi seu filho Jorão ao rei Davi para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por o haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze, os quais o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que havia consagrado de todas as nações que sujeitara. De Síria e de Moabe e dos filhos de Amon e dos filisteus e de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Recobe, rei de Zobá. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no Vale do Sal, a saber, a 18.000. E pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Ahilude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraias, escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus.
porém os filhos de Davi eram príncipes. Segundo Samuel 9. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis-me aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhes, eis, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma, e Mefibosete, filho de seu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará seu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Segundo Samuel 10. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon ao seu senhor Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Naum os servos de Davi e lhes raspou metade da barba e lhes cortou metade dos vestidos até as nádegas e os despediu. O que, fazendo saber a Davi, enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltem. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios de Bet-Recobe e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi
12.000 homens. O que, ouvindo Davi, enviou a Joabe e a todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zobá e Recobe e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparado contra ele à frente da batalha, por diante e por trás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes que tu, irei a socorrer-te a ti. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus, e faça o Senhor então o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Moabe e o povo que estava com ele à peleja contra os sírios, e fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E enviou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio. E vieram a Elão e Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão, e veio a Elã, e os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo, também ao mesmo Sobaque, general do exército. Feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de socorrer mais os filhos de Amon. Segundo Samuel 11, o pior de Davi. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se banhava, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias:
Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama como os servos de seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi. E morreu também Urias, o heteu. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias seu marido era morto, lamentou a seu senhor. E passado o nojo, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E esta foi a punição com que Deus puniu a Davi por este pecado. E por causa dessa maldade, da desobediência de Davi, Deus disse a ele: tu mataste ao fio da espada o teu servo Urias, o heteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse tua mulher.